Avançamos com a Linhas Vermelhas. Catarina Martins e Cecília Meirelles são as nossas convidadas da segunda-feira. Muito boa tarde às duas. Bem-vindas a este novo horário e bem-vindo a mim, que eu é que sou o corpo estranho aqui, não é? Vamos falar de presidenciais, Cecília, comece por si. Temos confirmação de Luís Marques Mendes, Mariana Leitão da Iniciativa Liberal, Pedro Nuno Santos diz que vai escolher, podem ser dois, não deixa isso claro, mas depois vai apoiar um candidato, não dizer quem é o candidato. Em que ponto é que estamos a falar de presidenciais? Bom, boa tarde. Eu acho que estamos muito adiantados e acho que isso também é um sinal político. Acho que antes de presidenciais parece toda a gente estar um bocadinho esquecida, embora hoje também tenha havido umas notícias, mas parece que está tudo um bocado esquecido. Nós ainda vamos ter umas eleições autárquicas. Nós estamos a cerca de um ano de presidenciais e já estamos a debater há muito tempo. Eu acho que isso primeiro é sinal de uma coisa. Há um candidato, ou um candidato que anunciará a sua candidatura... Esqueci-me de André Ventura, que também já está, e o líder do Stop. Mas não é esse candidato, é o Almirante Gouveia Melo, que eu acho que nitidamente apressou os calendários dos outros candidatos e o tempo político, digamos assim. E, portanto, agora vamos ter aqui quase um ano de campanha eleitoral. Depois, em relação às candidaturas que surgiram, eu acho que nenhuma delas é particularmente surpreendente. A candidatura de Marques Mendes era mais ou menos esperada. Acho que a Iniciativa Liberal resolveu fazer como o Chega e ter um candidato para marcar o seu espaço político. Enfim, é uma opção, não é propriamente uma opção original e, convenhamos, acho que ninguém está propriamente à espera que sejam candidaturas vencedoras, a não ser que haja uma grande surpresa e, portanto, eu acho que continua tudo mais ou menos indefinido. Eu sou, deste ponto de vista, acho que só posso dizer, eu ainda não decidi o meu voto e acho que tão cedo não o hei de decidir e, portanto, aguardo para ver a campanha eleitoral quando ela se revelar em debates e não propriamente em apresentações. Catarina Martins, quando é que o Bloco apresenta o candidato? Vai entrar nesta pressa? Bem, boa tarde antes de mais boa tarde. E é um gosto também estar consigo, fazer isto no novo horário, é para nós uma estreia. Eu concordo com a Cecília, ou seja, este debate das presidenciais está a começar cedo demais, foi eventualmente muito impulsionado por causa do Almirante Gouveia Melo ter precipitado este calendário. Há autárquicas primeiro, eu acho que por isso há muito tempo. Eu percebo que haja candidaturas que, sabendo que não vão disputar a vitória, disputam espaços políticos próprios e, desse sentido, a Iniciativa Liberal apresentar a candidatura, eu acho normal que o faça. O que eu acho tudo muito precipitado é a altura. Porque antes das presidenciais nós vamos ter as autárquicas e eu acho que era importante que conversássemos sobre autárquicas. Até por duas razões. Em primeiro lugar, as candidaturas presidenciais não nos oferecem novidade do ponto de vista dos debates políticos que vêm aí, ou seja, estão a ser apresentadas as que já se esperavam, as que marcam espaço político, mas não há aqui nenhuma novidade no debate político. Mas as autárquicas, sim, são eleições que são muito importantes, até porque as grandes crises que nós vivemos, e que não são só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, mas são muito marcadas pelas políticas autárquicas. Nós precisamos muito falar da crise da habitação e, portanto, seguramente que as escolhas para as autárquicas são fundamentais. Temos matérias que eu acho que as pessoas começam a perceber que já eram urgentes, mas começam a ter cada vez mais urgência, como, por exemplo, os fenómenos climáticos extremos, o que é que se faz quando há cheias numa cidade, como é que os territórios são seguros nos fogos, etc. Todos esses debates são debates de política muito concreta nas autárquicas e acho que precipitar o debate das presidenciais é também uma forma dos partidos políticos não tomarem já posição sobre matérias que eu acho que dizem muito mais às pessoas. E, portanto, estamos a debater nomes em vez de debater políticas. E as autárquicas, desse ponto de vista, são muito mais essenciais à saúde da nossa democracia. Mas o que é que acontece com as duas conversas, as duas campanhas, se é que se pode chamar de campanha antes das autárquicas? Elas cruzam-se e prejudicam-se? Ou podem correr em separado? Eu acho que elas podem correr em separado e acho que são campanhas de alguma maneira? Diferentes. Não, o que eu temo é que o excessivo espaço das presidenciais, e eu não estou a dizer que as presidenciais não sejam uma campanha que não deve ter espaço, claro que deve, mas o excessivo espaço que as presidenciais já têm há tanto tempo, e quando vejo, por exemplo, a Iniciativa Liberal a apresentar a candidatura presidencial sem falar das autárquicas, é mais um sintoma disso, quer dizer que não vamos discutir os debates autárquicos com o tempo e a dignidade, digamos assim, da agenda que devem ter, porque nos temas autárquicos estão decisões muito concretas sobre a vida todos os dias. E eu temo que falar demais das presidenciais é esvaziar os temas das autárquicas. Acho que são duas eleições muito diferentes, até porque do ponto de vista institucional respondem naturalmente muito diferente,
mas acho que se esconde a profusão de candidatos presidenciais, aliás, em espaço, por exemplo, no espaço político da direita, que tem tantos candidatos já. Pode parecer que há muita escolha, mas, por exemplo, no campo das políticas concretas que se discutem nas autárquicas, se calhar defendem todos o mesmo, não é? E, entretanto, vamos fazendo de conta que há muitos programas diferentes e muita disputa, quando estamos só a falar, eventualmente, de personalidades e de apoio de um partido político ou outro, e não estamos a falar da alternativa política concreta. E isso preocupa muito. Acho que isso é uma degradação da democracia, ou seja, isto é um concurso de nomes, em vez de estarmos a falar de projeto. Cília Meireles, esta questão das autárquicas pode atropelar, das presidenciais, pode atropelar as autárquicas ou acha que nós vamos ter tempo? Ou é muita política? Eu não sei se a Catarina não queria dizer, é muita conversa. É um bocado conversa demais. Eu faz-me alguma confusão a história das presidenciais, porque nós estamos há meses a discutir possíveis candidaturas sem elas se anunciarem, sem porem as cartas na mesa. Então, já agora, porquê é que os partidos foram arrastados para isso? Olha, é um grande mistério para mim, porque eu não consigo perceber porque é que políticos e políticos experientes, eu sou daquelas pessoas que acham que isso não é defeito, que é qualidade, porque é que se deixaram arrastar neste acelerar da... Eu acho que porque nós vivemos num mundo em que a opinião pública e muitas vezes a opinião publicada exerce o seu poder, e eu acho que foi notícia e, portanto, isso acelerou o calendário. Agora, também, isso é forma, não é conteúdo, não é isso que vai ser determinante. Agora, para a minha opinião é determinante, porque eu espero lá quando estivermos mais perto, então terei opinião sobre desse ponto de vista. No caso das autárquicas, eu acho que elas estão no tempo. Nós vamos ter autárquicas lá para o fim do ano. Está agora a começar. Começam já a surgirem candidatos, já surgiram candidatos em Lisboa, já surgiram candidatos no Porto. Hoje vimos que surgiu aquilo que se chama uma sondagem, depois percebi que a sondagem é ao país inteiro. E isto é uma coisa que eu... Olha, perceber já é um avanço. Nós estávamos ali à volta. Eu gostava de dizer isto. Eu sei que as pessoas... Quem respondeu esta? As pessoas podem rever-se neste ou naquele candidato. Mas a política autárquica, eu acho que às vezes há uma certa tendência para a política autárquica se perder em questões muito de afirmação ideológica e às vezes pouco de gestão autárquica. Eu, como munícipe de um concelho, eu gosto de saber que o meu passeio não tem buracos, que a minha rua está limpa, que há ordenamento, que permite que eu tenha transportes, que chegue a casa em tempo útil. Uma série de coisas têm a ver com gestão autárquica. E, portanto, impressionou-me olhar para aqui e ver que as pessoas já discutem, do país inteiro, discutem as câmaras de Lisboa e do Porto como se elas fossem uma espécie de campeonato político ideológico. Está tudo bonito, mas as pessoas também vivem no Porto e em Lisboa e precisam desse tipo de coisas. E às vezes é muito diferente. Eu já vivi no Porto, hoje em dia viver em Lisboa. Às vezes nós percebemos que numa grande área metropolitana é muito diferente viver num concelho ou noutro desse ponto de vista da gestão. E eu acho que é para isso que se deve olhar, porque é isso que marca uma boa gestão camarária. Não é propriamente os votos que se está a discutir nas Assembleias Municipais, que têm o seu espaço, têm o seu significado. Eu também gosto de política, mas as câmaras são eleitas para tratarem da vida nos municípios, não são propriamente para tratarem de política internacional. Convém que se toda a gente for competente por tudo, acabamos todos a discutir a incompetência de tudo para existir as funções mais básicas. E, portanto, eu gostava de ver a Câmara do Porto, de Lisboa, de Oeiras, de Sintra, de Vila Nova de Gaia, de Gondomar, a discutirem a sua gestão autárquica, ao invés de estarmos aqui em grandes... Sem prejuízo de, obviamente, quando se olha para o mapa final do país, acho normal que se retire dali algumas conclusões políticas, como é evidente. Sim, e são sempre câmaras grandes, portanto as pessoas têm uma opinião... Se há partidos que ganham mais câmaras e outros que perdem mais câmaras, é normal que se retire dali. E há câmaras que são simbólicas, não é isso que eu quero dizer. Agora, faz-me alguma impressão ver que cada vez mais a política se está a discutir do ponto de vista proclamatório e não do ponto de vista da ação. Catarina, a respeito do tempo das autárquicas, já devíamos estar com mais ideias sobre candidatos? Sobretudo sobre programas, acho eu. É muito importante discutir os programas das autárquicas. A sondagem que vimos hoje, da Cília dizia bem, perguntou em todo o país, é uma sondagem que nos diz pouco sobre as políticas, diz-nos mais sobre os nomes que são mais conhecidos ou menos conhecidos. Quer dizer, quando perguntamos em Castelo Branco quem é que acha que vai ganhar a Câmara de Lisboa, percebemos que o nome de Carlos Moedas é mais conhecido que o de Alexandra Leitão, ou que o nome do Pizarro é eventualmente mais conhecido que Pedro Duarte. Não há razão nenhuma para isso, não é? Não sei a responsabilidade da própria, porque foi Não, mas na verdade, tendo em conta o tempo mediático que tem tido, eu digo
não são debates, ou seja, as pessoas que vão votar são as pessoas que vivem nos concelhos e que percebem as políticas. Eu acho que é preciso começar rapidamente a discutir programas. E o exemplo de Lisboa é bom para isso. Portugal vive uma crise de habitação que é de todo o território, em Lisboa sente-se particularmente bem, e eu não sei se as pessoas têm noção que o preço da venda de casas em Lisboa, neste parte de mandato de Carlos Moedas, subiu 16% e o arrendamento 63%. Por comparação aos 100% que subiu no anterior, não é? Sim, eu queria... Mas é que eu já vou chegar aí, Cília. Vai ver que se calhar estamos mais de acordo do que a Cília pensa. E, ao mesmo tempo, tivemos 2 hotéis novos a serem abertos em Lisboa a cada mês. E, portanto, a ideia de que há um problema de estagnação da construção, etc., que faz os preços das casas disparar, quando vimos o força da construção no turismo e nos hotéis, percebemos que esse não é o problema. E eu acho que esta é uma questão que tem de ser debatida muito a sério. Porque a verdade é que o Partido Socialista não tem para apresentar uma alternativa credível do ponto de vista da habitação ao que, por exemplo, Carlos Moedas fez. Carlos Moedas entregou cerca de 2.000 casas neste mandato. Foram casas que, é preciso dizer, estavam no programa público de habitação acessível, que foi o Bloco de Esquerda que obrigou Medina a aceitar na altura. Medina tinha um projeto de PPPs privadas que não entregou casa a ninguém. Carlos Moedas pegou também num projeto de PPPs privada parecido com o de Medina, mas que tinha depois o efeito de aumentar muito o preço da habitação com os cálculos que eram feitos em Lisboa e acabou por ser abandonado. E, portanto, temos aqui um problema gigantesco no país, e Lisboa é um exemplo disso, habitação, em que é preciso discutir alternativas. Eu lembro, por exemplo, que Sampaio, em 89, sentou toda a esquerda para pensar como se travava a especulação imobiliária. E foi esse trabalho que foi feito sobre um programa que permitiu afirmar um projeto vencedor na cidade de Lisboa, porque tinha um conteúdo político. E eu acho que as nossas autárquicas precisam muito desse conteúdo político. E não é só a habitação. Há tantos outros temas, transportes, ambiente. Em Lisboa toda a gente quer discutir o lixo, e bem, percebo bem queira. Ou seja, tudo isto tem de ser debatido e é preciso mesmo programas mobilizadores, porque acho que toda a gente compreende neste momento que há tanta coisa que precisa de mudar e se vamos só lançar nomes e não vamos discutir proposta, faremos um péssimo trabalho à democracia. Cília, vamos nas autárquicas, vai ser incontornável o tema da habitação, imigração nas câmaras grandes, mas habitação. Eu acho que há vários temas que vão ser incontornáveis. Agora, discutir a habitação em Lisboa e não a discutir na grande área metropolitana de Lisboa, eu acho que é difícil. E isso é um dos problemas de Portugal, é que as pessoas não... Se nós continuamos a ter discussões ao nível da Câmara e não ao nível da grande área metropolitana, estamos de costas voltadas para a vida das pessoas, que muitas vezes, como é normal, mudam de concelho porque as fronteiras são fluidas. Agora, revejo que para o Bloco de Esquerda o inimigo já não é o alojamento local, agora o problema são os hotéis. O alojamento local continua a ser um problema. Nós continuamos a dizer que o alojamento local é um problema, Cecília. Enquanto nós continuarmos a querer fechar as portas e dizer que o problema da habitação está na atividade económica, eu acho que mal andamos. Convém que percebam, e sobretudo quando se está a falar deste último mandato, porque é preciso ter alguma memória. E eu lembro-me bem dos mandatos passados, em que aquilo que aconteceu foi um enorme abrandamento. Um enorme abrandamento da construção, um enorme abrandamento do número de casas, que deu como resultado aquilo que deu. A situação em Lisboa, nos últimos anos, melhorou desse ponto de vista, não piorou. E se nós tivermos políticas concertadas de aumento da oferta de habitação, a tendência é para melhorar, não é para piorar. Agora, se nós continuarmos a dizer que a única boa habitação é aquela que é construída pelo Estado, que aliás, no tempo do Partido Socialista e no tempo do Bloco de Esquerda, não, pura e simplesmente não o fez, então nós vamos ter um problema que é cada vez maior. Pois fizeram todo coisas extraordinárias, estiveram lá 10 anos e não entregaram nenhuma. Por algum anos não é seguramente com o Bloco. Por algum motivo há de ter sido. E, portanto, os hotéis e o alojamento local não são os inimigos da habitação, nem a habitação é inimiga dos hotéis e do alojamento local. E se há muitas pessoas que hoje em dia têm um salário, e felizmente um bom salário que lhes permite terem uma vida estável e terem acesso à habitação, isso também se deve a essa atividade económica. Enquanto nós não formos capazes de olhar para uma área metropolitana e perceber que ela precisa de ter atividade económica que não seja turismo, atividade económica que seja turismo, habitação, espaços verdes, escolas,
hospitais, centros de saúde e ser capazes de planear isso tudo, e tivemos à procura de um inimigo, olha, Catarina Martins, há quem veja nos imigrantes o inimigo e os culpados. Não é o meu caso. Há quem veja na atividade económica, no turismo e alojamento local, os culpados. Também não é o meu caso. A diabolização do outro, a diabolização de quem trabalha, ou a diabolização de quem é diferente e a culpa pelos problemas das pessoas, eu acho que é uma péssima solução, que eu vejo nos extremos mais à direita e mais à esquerda. É péssimo. Eu queria só dizer que eu não diabolizo atividade económica nenhuma, muito pelo contrário. Não, é sempre. É o alojamento local, é a especulação. Para si alguém comprar uma casa porque investiu dinheiro que ganhou a vida inteira, pega numa casa, põe na arrendar, para si é um especulador imobiliário. Cília, está a dizer coisas que eu nunca disse na vida. A Cília acha que eu acho isso. Disse. Agora, digo aliás, o que fez de alterações na lei do arrendamento tem muito a ver com isso. Não tem a ver com isso. Agora, eu digo o seguinte, todas as atividades económicas devem ser reguladas porque há sempre vários direitos em confronto. E eu acho que as pessoas compreendem que uma cidade não pode ter 2 hotéis a abrir por mês e continuar neste caminho, ou ter freguesias, que são mais de 90% dos fogos, para alojamento local, porque isto significa que a cidade não tem espaço para os seus habitantes. Quando estavam 90% abandonados, eu concordo com a Cília que estes problemas também são da área metropolitana, mas convenhamos, eu não acho é que quem trabalha numa cidade esteja condenado a ter um salário que não paga uma casa no sítio onde trabalha e tem de ir trabalhar para muito longe. Eu disse, condenar os trabalhadores a horas e horas de transportes porque não podem viver onde trabalham é algo com que eu não concordo. Em relação ao planeamento, e isso também seria interessante discutir, é bom lembrar que Carlos Moedas fez o impensável em Lisboa, que foi diminuir os quilómetros de faixa-bus. É uma coisa que é em contraciclo com todas as boas práticas, até do ponto de vista europeu, para aumentar o uso do transporte público, que é fundamental para diminuir o trânsito e até para ajudar quem vive mais longe do sítio onde trabalha ou do sítio onde tem acesso ao lazer, etc. Portanto, estas matérias, eu acho que sim, devem ser todas discutidas e são muito importantes. E queria só dar uma seguinte nota. É curioso o que eu acho que ataca, por exemplo, a atividade económica em Lisboa, como o turismo, que eu acho que deve ser regulamentada, porque Lisboa não pode ser só turismo, como o Porto não pode ser só turismo. O que ataca é o Bloco de Esquerda, isso é nítido, não é? Está sempre a pôr o turismo como culpado de todos os males. Se me permitir, todas as atividades devem ser reguladas. O que eu digo é que, por exemplo, quando eu ouço... O proibir não é sinónimo de regular. Cília, quando uma coisa já ultrapassou os limites que a economia e o país aguenta... Quem é que decidiu? Reduzem-se. Quem é que decidiu que ultrapassou os limites que o país e a economia aguenta? Acha que as pessoas já ganham bem demais? Acha que o PIB já cresceu demais? Cecília, quando as pessoas não então têm onde viver... A culpa das pessoas não terem que viver não é de políticas erradas, é da atividade económica. Foi isso que acabou de dizer. A política errada sobre a atividade económica. Todas as atividades económicas são reguladas. Mas diga-me um exemplo de um país governado por um partido semelhante ao Bloco de Esquerda que tenha dados económicos e de estilo de vida e de salários que sejam recomendáveis. Diga-me um. Cília, a sério que vai por esse caminho? A sério que vou. Diga-me um. Diga-me um país. Essa resposta é sempre a que dá a Catarina Martins quando não tem resposta. Eu não me atemorizo nada. A sério que eu vou por este caminho. Diga-me esse país. Cília, eu não conheço um país que não regula as atividades económicas e que garanta... Diga-me o país governado por um partido semelhante ao Bloco de Esquerda que tenha uma vida que recomende às pessoas e que possa mostrar como exemplo. Diga-me. Cília, eu não vejo a política assim. Não vê a política como... Não vê o seu partido como alguma coisa que queira pôr em prática? Eu acho que o meu país deve tomar as melhores decisões para quem cá vive. E por isso é que não lhe respondo. Como a Cília não é capaz de responder ao país que não regulando nenhuma atividade económica e deixando as atividades económicas estarem à solta, consegue garantir Martins não quer regular o turismo, quer proibir mais alojamento local e mais hotéis. São coisas diferentes. A Cília está a pôr regular é dizer como pode funcionar e as regras a que obedece. Proibir é aquilo que quer fazer, quer dizer, não podem abrir novos. São coisas diferentes. Cília, estamos a brincar com palavras. Quer proibir, é uma coisa Eu sei que é que a Cília não quer que eu diga hoje, mas eu vou lá chegar. Mas vamos dizer o que é que eu quero? Eu não tenho problema nenhum. Cília, quando nós regulamos, aqui não fui eu nem foi o meu partido. Quando nós regulamos qualquer setor da economia, muito pelo contrário. E, por exemplo, quando nós dizemos até que os alimentos que chegam à nossa mesa têm que ter determinadas características, a regulação significa também proibir determinados produtos no nosso prato. E o que é proibir? Se isso é verdade na alimentação segura, é verdade em qualquer setor da economia. Ou seja, quando nós regulamos, permitimos umas coisas e proibimos outras. Isso é verdade na comida, nos medicamentos, no turismo, onde for. O resto é tudo jogos de palavras. Qual é o país?
Mas há uma coisa que eu queria dizer. Porque não entendo se eu acho se há alguém que tem um... que eu tenho medo já agora também. Se há algum discurso que eu acho que é perigoso para a cidade de Lisboa, e é perigoso não só para os seus habitantes, como até para a atividade económica que eu quero regular mais, como o turismo, é o discurso de Carlos Moedas, que quando os números da segurança interna nos dizem que o crime está a descer, vem dizer que o crime em Lisboa está a crescer e a querer criar o medo em Lisboa. E eu acho que isso sim é grave, porque uma coisa é regular atividades da economia, para que a economia funcione bem, para que os direitos em confronto que existem sempre sejam todos respeitados. Outra coisa é criar fantasmas onde não existem, ainda por cima de uma forma que dá uma péssima imagem de uma cidade que tem muitos problemas para resolver e que o Presidente da Câmara decidiu estragar a imagem em vez de resolver os problemas. Deixa-me, Catarina Martins, só aqui perguntar-lhe, porque estamos a falar de alojamento local, a Cecília estava aqui a passar o tema. A Mariana Mortágua diz que aquela questão do assessor que andou com petições para acabar com o alojamento local em Lisboa era do seu tempo, não dela. Para além das outras polémicas em torno das funcionárias, isso pode afetar o Bloco? Em primeiro lugar, eu devo dizer que não era do meu tempo. Ah, não era? Não, foi muito anterior sequer. Ainda ou seja, anterior. É uma coisa que tem 20 anos, eu nem sequer sabia que aquela pessoa algum dia tinha trabalhado com o Bloco de Esquerda, fiquei a saber nas notícias. Mas o que é que achou? Votaram a favor do referendo, não votaram? Aquele referendo que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Votámos a favor que haja um referendo. Estamos a falar, não é? Votámos a favor de que a cidade escolha. Eu queria dizer o seguinte, talvez seja um enorme espanto para os órgãos de comunicação social em Portugal, mas eu já estive com muitos agricultores que são contra a agricultura intensiva. E acho normal que um pequeno proprietário de alojamento local também ache que deva haver regras para o alojamento local na sua cidade. E acho também normal que os partidos não respondam por tudo o que os seus militantes fazem ou não fazem. Não. Eu até acho... Então não é preciso ser coerente? Eu até acho que pode haver um militante do CDS que é a favor da subida do salário mínimo nacional, mesmo quando o CDS depois vota contra em alguns momentos. E depois? A vida é assim. Não. E eu não acho que haja nenhuma incoerência. Não. Agora eu vou responder, porque essa questão é completa. Primeiro, estamos a falar de um caso completamente hipotético. E segundo, vamos lá ver, não é a mesma coisa. Um militante do CDS que acha uma coisa e o partido acha outra, isso é uma coisa perfeitamente normal. Nós estamos aqui a falar de um militante do Bloco de Esquerda que acha exatamente a mesma coisa que o Bloco de Esquerda, só que já tem um alojamento local e defende que os alojamentos locais daqueles que ainda não têm devem ser proibidos. É disto que nós estamos a falar. É de alguém que quer proibir aos outros aquilo que permitiu para si. Então é bom eu corrigir a Cecília em duas coisas. Primeiro, eu não sei o que é que pensa cada militante do Bloco de Esquerda, nem tenho de saber, e acho que é indicativo do ataque a que o Bloco de Esquerda tem estado sujeito nos últimos tempos. O Bloco de Esquerda tem estado sujeito àquilo que os outros partidos sempre estiveram sujeitos. O Bloco de Esquerda é que hoje não deixa falar. Não deixes falar, não. Já deixei falar. Agora, eu não consigo falar um minuto seguido. Já conseguiu falar muitos minutos seguidos. Agora, não deixei fazer um tempo de antena sem contraditório. Isso não deixo porque... Então, aproveita. Eu falo e a seguir a Cecília faz o contraditório. Pronto, vamos a isso. Em primeiro lugar, acho extraordinário que a SIC abra um noticiário com uma notícia que apareceu num pasquinho de extrema-direita de uma pessoa que foi assessor do Bloco de Esquerda há 20 anos e eu nem sequer sabia que alguma vez tinha sido. Acho isto inacreditável, como se isso tivesse algum significado político. Em segundo lugar, é bom dizer o seguinte... O referendo foi promovido não pelo Bloco de Esquerda, mas por muita gente que se movimentou pelo movimento da habitação, com total liberdade dos movimentos. O Bloco de Esquerda, enquanto partido político, apoiou, como outras pessoas apoiaram, não foi só o Bloco que apoiou na autarquia de Lisboa, essa ideia do referendo que veio dos movimentos. Mas esse referendo não diz que quem já tem alojamento local fica com ele e quem não tem nunca terá. Esse referendo o que pedia era que se diminuíssem mesmo o número de licenças de alojamento local em freguesias em que elas já são muito altas, porque há freguesias de Lisboa em que 90% dos fogos são alojamento local. O que quer dizer que os próprios proprietários, hoje em dia, de alojamento local, teriam as suas licenças revistas mais à frente. E, portanto, a pessoa que tem um pequeno alojamento local e que assinou a petição, sabe que está a assinar uma petição que lhe pode vir a tirar a licença no futuro. E, portanto, o que diz a Cília não é verdade. As pessoas não estão a querer prejudicar os outros, estão a querer regular uma área da atividade económica. Dito isso, essas questões todas afetam ou não afetam o Bloco neste caminho para eleições? Se me pergunta se eu acho que estas notícias todas surgem por acaso e por uma extraordinária bondade, não. Registro também que o Bloco de Esquerda tem tido... Então as notícias é que são culpadas pelas coisas que acontecem? Ou nós conspiramos contra o Bloco? Não, a Teresa acha que é uma notícia. A Teresa acha que é uma notícia. Uma pessoa que foi assessor há 20 anos. É uma figura que é um cidadão anónimo.
que eu nem sequer sabia que tinha sido assessor uma vez e abre um jornal da SIC. Acha isto normal? Eu ouvi as coisas mais inacreditáveis nos últimos dias na comunicação social. Passa aquele minutinho. Passa a ver quando... É só para saber. Deixa-me só... Não haver... Já houve aqui vitimização que chega, não quer ser... Não estamos... Eu respondo sobre tudo, mas quando é absurdo, é preciso dizer que é absurdo. Muito bem. Quando uma coisa é absurda, diz é absurdo. E o que eu digo é absurdo. Cília, eu sou absolutamente favorável de quando uma coisa é absurda dizer-se que é absurdo, mas aquilo que está a acontecer ao Bloco de Esquerda é ser alvo do mesmo escrutínio que a esmagadora maioria dos partidos em Portugal sempre foram. O Bloco de Esquerda sempre gozou de um estatuto um bocadinho especial. Isso não é verdade. Que lhe deu o direito de andar muitas vezes de mão estendida e a fazer julgamentos sobre os outros. De dedo estendido. Isso não é verdade. E a fazer julgamentos sobre os outros. E agora não gosta que lhe façam a si aquilo que fez sempre aos outros. E aqui eu tenho muita pena. Eu não sou dada a moralismos, eu não gosto de estar aqui a condenar e a dizer fez, não fez. Não é esse o ponto. Não é esse o meu ponto. E acho que as pessoas me conhecem, e a Catarina Martins, não é esse o meu ponto. Agora, aquilo que está a acontecer ao Bloco de Esquerda é que está a sofrer exatamente a mesma coisa que fez aos outros. E sim, eu acho que alguém tenha sido assessor do Bloco ou não tenha sido assessor do Bloco, mas que é ativista pela regulação, contra o alojamento local, não pode haver mais licenças. É evidente que quando alguém tem uma atividade económica, se impedir os outros de aceder a essa atividade económica, está a proteger a sua atividade económica. E se este senhor, em vez de ser do alojamento local, fosse, por exemplo, da banca ou da indústria, estava a defender interesses e eram sempre os mesmos e eram esquemas. Como é assim, já é absolutamente legítimo. E é essa diferença, desculpe que lhe diga, não é legítima. Porque as coisas são iguais, quer seja grande, pequeno ou médio. São sempre há uma coisa que sei no meio de tudo isto. O Bloco é um partido com princípios e as pessoas cobram-nos isso. E ainda bem. Devo dizer que ainda assim tenho visto notícias absurdas e grotescas. E acho que posso dizer que é absurdo e grotesco o que eu acho que é absurdo e grotesco. Acho em todo o caso que há causas boas e causas más. Regular o alojamento local numa cidade como Lisboa, em que há freguesias em que mais de 90% das casas são alojamento local e as pessoas não conseguem morar, é uma belíssima causa. E ainda bem que houve alojamento local que permitiu a muita gente ganhar o seu pão quando aquilo que o Bloco de Esquerda lhes oferecia era discursos e lições de moral. Temos que fechar. Voltamos para a semana. Foi um gosto, um debate muito vivo. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.